Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma série da HCode aqui no YouTube. O tema dela é o tão aguardado React. Esse é o tema mais pedido aqui na HCode nos últimos meses, talvez até no último ano. React é uma poderosa biblioteca e não framework, já a gente fala sobre isso, qual a diferença entre eles do mercado. Atualmente, para quem desenvolve em JavaScript, 9 em cada 10 desenvolvedores ouvem falar ou procuram saber sobre como desenvolver em React. É uma necessidade grande de profissionais e possui uma curva de aprendizado um pouquinho maior se comparado a outras bibliotecas como o Vue.js, por exemplo. Mas por que React é tão importante? Como começar a configurar e trabalhar com ele, escrever seus códigos em React? O que está envolvido nesse nome? Então esse vídeo é o primeiro de uma série onde nós vamos explicar tudo o que você precisa saber para começar com React. E durante esses 10 episódios você vai aprender o básico do React, alguns conceitos e como construir o seu primeiro layout usando React. Aí você diz, layout? Mas com React dá para construir tanta coisa. Sim, a gente vai explicar e fique tranquilo porque é muito interessante. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a história, como é que ele funciona, quais são alguns desses conceitos e aí sim, com o passar dos vídeos vamos aprender mais coisas sobre essa poderosa ferramenta. Vamos lá? Então vamos acessar juntos conosco o site oficial do React e aí vamos explicar um pouquinho mais sobre o que é essa poderosa tecnologia. Vamos para a tela, acessa aí, pt-br.reactjs.org. Primeira grande novidade, se você não sabe, é que a documentação do React foi traduzida para o português. Então você pode começar aprendendo React usando só o site da biblioteca. Então vamos usar esse site para entender alguns conceitos importantes. Primeiro deles, repare aqui essa frase. React, uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Vamos relembrar um pouquinho sobre como era a internet para o mercado de desenvolvimento web há 10, 15 anos atrás, quando nós já desenvolvíamos aplicações para web. Bom, nessa época você tinha que construir o layout do seu sistema, do seu site que você está desenvolvendo, você tinha que criar a parte de programação dele, o back-end, e o banco de dados. Então todo mundo se conversava. Nós temos até um vídeo que nós explicamos a diferença entre front-end, back-end e full stack. Você pode ver nesse link aqui. Então, nessa época, nós normalmente fazemos todo o layout HTML e trabalhávamos com a programação embutindo HTML. Era meio misturado isso. Se você vem lá de 10, 15 anos atrás, de quando a gente desenvolvia para a internet, era assim. Hoje em dia não. Hoje as coisas estão bem organizadas. Existe um padrão que já há muito tempo se utiliza e agora na parte de web também há alguns anos a gente já procura utilizar, que é o padrão MVC. Você trabalha de uma forma separada na sua aplicação. Então você tem o Model, o View e o Controller. Então MVC significa isso. O Model eu tenho as informações, os dados que eu preciso. O View eu tenho a letra V de MVC, eu tenho a interface, ou seja, o layout que você está usando, interagindo. E no C eu tenho as regras de negócio, eu tenho o controller. Então essas três camadas permitem que eu separe as informações. Então se eu quero mudar, por exemplo, o layout, eu não preciso mexer na programação, ou se precisar, é muito mais tranquilo de fazer isso. Então nós temos isolado, né, MVC. O React ele entra nessa camada V do MVC. Ele vai trabalhar com a parte de interface, a criação do layout e todas as suas ações, os seus eventos, os seus estilos, o seu comportamento, o seu ciclo de vida da parte de interface. É aí que ele entra. Então, primeira coisa que precisamos entender, o React vai trabalhar também em parceria com outras tecnologias. Com o React, por exemplo, eu vou ter um back-end, seja lá escrito em PHP, escrito em C#, em Java, Python, não importa. Eles vão trabalhar com um banco de dados e vão devolver informação para mim, vão devolver informação para a interface. Eles vão se comunicar por meio de uma REST API ou GraphQL. Se você não sabe o que quer dizer REST API, GraphQL, fique tranquilo que também vamos falar sobre isso. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos uma outra série chamada Criando REST API com Node.js Express, onde você pode aprender esse lado do back-end. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso no outro vídeo. Mas enfim, nós temos o back-end que vai acessar banco de dados, que vai trabalhar com tudo que nós precisamos e devolver essa informação para o React.
E como é que nós aqui no React vamos mostrar isso para o usuário? Como é que nós vamos construir a interface? Bom, nós podemos usar como exemplo o site do Netflix. Observe aqui, por exemplo, o site do Netflix, a interface do usuário. Aqui nós temos um layout com as principais séries, com o tema principal. Eu tenho um menu de navegação aqui na parte superior. Eu tenho uma busca, tem muita coisa legal. Agora, como é que o React ele vai trabalhar? Nós vamos trabalhar basicamente criando componentes. Então é como se eu pegasse um layout inteiro e fatiasse esse layout em pequenos pedaços. Por exemplo, esse full banner que vocês estão vendo aqui da série La Casa de Papel. Então é como se esse full banner fosse um componente. O grande barato é que esse componente tem os seus próprios estilos, tem o seu próprio ciclo de vida, tem os seus eventos, ele tem as suas reações. E o grande barato é que eu posso pegar esse componente que está aqui e reutilizá-lo em outro lugar. Se eu tiver um problema com um componente, ele não vai interferir com outro componente. Então é muito legal você trabalhar dessa forma, componentizando a sua aplicação. E aí o seu layout final, como você vê aqui, viraria como se fosse um Lego de vários componentes que conversam entre si e que também consomem informação que vem do servidor por meio de algum trilho, né, de algum caminho, seja um REST API, GraphQL ou qualquer outra maneira. Primeiro, entendemos então que React serve para você criar interface de usuário. Agora, por que está dizendo que React é uma biblioteca e não um framework? Vamos entender a diferença sobre isso. Quando você tem um framework, imagine, por exemplo, um conjunto de várias bibliotecas JavaScript que você tem, só que para poder trabalhar com ela, você tem que entender exatamente como funciona cada parte desse framework e construir a sua aplicação em cima dele. Um framework faz com que você esteja amarrado a ele. O React não. O React você pode usar ele para fazer uma página simples, desde que você queira, sei lá, quero fazer um componente aqui nessa página, usar React. Você pode fazer. Não, eu quero criar uma aplicação de uma única página. É o famoso SPA, que é Single Page Application, que é uma aplicação onde ela tem uma página só e você vai navegando tudo que acontece nessa mesma página. Por exemplo, aqui no Netflix mesmo, eu tenho o seriado Friends aqui, um componente, ó. Aí eu vou clicar mais informações sobre o Friends. Eu entro aqui nessa série desse componente, olha lá. Eu tenho os episódios dele, tudo que está acontecendo é tudo dentro da minha única aplicação. É um Single Page Application. Então com o React eu posso fazer um site simples, eu posso criar uma aplicação, Single Page Application, eu posso criar um aplicativo com React Native, que também é React, só que em vez de usar componentes web, ele usa componentes nativos. Claro que para você aprender a usar React Native, o ideal é que você conheça esse primeiro React para a gente poder entender os conceitos que na verdade serão usados para a criação de aplicativos. E esses aplicativos, eles vão rodar como código nativo. Código nativo Swift, código nativo Kotlin ou Java. O React Native, ele não é um WebView. Ele de fato gera um código final que vai conversar com o seu dispositivo, vai conversar com o Android, vai conversar com o iOS. E o React Native permite você criar a sua mesma aplicação React funcionando em qualquer ambiente. Então é fantástico. Agora, o primeiro segredo que você precisa saber sobre React e que nós vamos te contar aqui é o seguinte. Quando alguém fala assim, olha, precisamos de um desenvolvedor React, ele não está dizendo alguém que conheça apenas a biblioteca JavaScript para criar interfaces. Essa é a primeira parte. Dependendo do projeto que você está fazendo, o React pode usar uma série de tecnologias. Então, vamos entender uma coisa importante. Por que muita gente fala sobre React? Não é só você criar componentes de interface, essa é uma parte dele. Então, clica aqui, por exemplo, comece a usar. Você tem aqui no próprio site do React como você pode aprender ele fazendo um passo a passo, um tutorial, criando uma nova aplicação e assim por diante. Um detalhe importante que a gente precisa entender é que o React ele envolve uma série de tecnologias. Por exemplo, veja aqui, ó. Nós podemos ter o Next.js, que é um framework para trabalhar com aplicações estáticas renderizada no lado do servidor. Então, para quem vem do Vue.js, tem aquele Nuxt, né, que foi baseado nesse. Então, é bem interessante para você criar
informações estilizadas, roteamento direto do servidor. Você tem o Gatsby, que é essa ferramenta para criar sites estáticos. E tem uma série de outras ferramentas, esses toolchains flexíveis que ele menciona aqui, ó, Neutrino, que utiliza o Webpack, Parcel e assim por diante. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, pessoal, é que existe uma série de formas de você utilizar o React. Nós vamos mostrar para vocês duas delas aqui. A primeira é para você entender o conceito básico do básico, arroz com feijão do React, como é que ele funciona para você começar, e depois como criar uma aplicação usando o Create React App, que todo mundo recomenda, que é o melhor ponto de início para quem está começando. Então vamos mostrar como que você adiciona, por exemplo, o React dentro de um site HTML, uma página HTML bem tranquila, tá? Então nós vamos criar o nosso primeiro arquivo HTML usando o React aqui para ver o básico dele. Cria uma pasta aqui no seu terminal, você vai precisar de um editor de texto, o Visual Studio Code é o que nós recomendamos, e também um terminal de comandos, pode ser aqui o Commander, tá? O Commander é nesse site aqui que você baixa, commander.net, esse daqui, ó. Pode baixar ele é fantástico, pode baixar essa versão mini mesmo, tá? E aí, depois que você descompactar, botão direito, executa como administrador. Eu vou criar uma pasta chamada React App, tá? Vou entrar dentro dessa pasta, cd React App, e dentro dela eu vou abrir o Visual Studio Code. Então, code ponto, ele vai abrir para mim o editor, ok? Aqui dentro do editor, cria um arquivo novo, então File, novo arquivo, e pressiona assim, ó, Ctrl Shift P, ele vai abrir para você o comando, né, de paletas. Você tem alterar modo de linguagem, ou escreve, se o seu Visual Studio Code estiver em inglês, você escreve Change Language Mode, tá? Então alterar o modo de linguagem, muda para HTML. Então veja se aqui embaixo mudou para HTML, ok. Digita HTML, Ctrl espaço, esse 2.5 aqui, ó, HTML5. Então vamos criar aqui uma página HTML5 simples e vamos trazer o React aqui dentro, trazer ele como script mesmo, só para você ver como é simples. O título dele eu vou deixar aqui React Hcode, só um HTML básico. O idioma eu vou pôr um PTBR aqui. Pronto. Nós vamos trazer 3 arquivos script, 3 arquivos externos JavaScript, que vai ser o React DOM e o Babel, ou Babel, né? Tanto faz o nome aí, se você está mais acostumado a falar Babel, não tem problema. Se quiser falar Babel, não tem problema. React, não tem problema. React, não tem problema, tá? Agora, React JS aí não dá, né? Ou é React JS ou é React JS, tá bom? Mas o nome que você quiser colocar não tem problema. Nós já aprendemos sobre performance que não é uma boa prática colocar tag script no head. Normalmente ela vem aqui no final do body. Mas aqui é só um exemplo para você ver como trazer o React, sintaxe dele para aprender, é mais didática, tá? Então nós vamos criar uma tag script aqui, fecha essa tag script e um src igual aspas. Depois que você criou essa tag script aqui, copia ela 3 vezes e aí nós vamos trazer o React, React DOM e o Babel. Você segura aqui, ó, segura o Alt e clica nos 3, só para a gente digitar e ele colocar nos 3 de uma vez só. https://. Nós vamos buscar esses scripts num site chamado Unpackage, que é onde fica hospedados os links lá do NPM. Então nós vamos buscar do Unpackage, unpkg.com / e ponto. Agora pode dar um ESC. Então o que quer dizer cada um desse unpackage.com? O primeiro nós vamos pegar o React, então unpackage.com /react. O arroba é qual é a versão, é uma versão específica, então é o React 16. E aqui embaixo nós vamos colocar assim, ó, o React-DOM, versão 16 também. E nesse último nós vamos pegar o Babel-Standalone, versão 6.26.0. Agora, aqui onde está esse ponto, no caso do React nós podemos colocar uma barra, colocar o MD, que é o nosso, o diretório onde fica o React, pode pôr uma barra também, o MD, barra, e aqui no Standalone a gente põe uma barra e traz o babel.js. Então ficou bonitinho aqui, ó, Babel Standalone, @6.26.0, Babel.js. Aqui no React DOM você vai trazer React.development.js, pode ser production também, ele vai vir
compactado, e react-dom.development.js. Ok, então temos aqui o nosso React, temos o React DOM e temos o Babel. Excelente, já estamos trazendo aqui, vamos salvar esse arquivinho como index.html na nossa pasta. Dentro do body eu vou criar uma div com ID app, e aí dentro dessa div é que eu vou renderizar o nosso código React. E para escrever o código React, eu vou usar a tag script novamente, e aqui eu vou colocar type, ou seja, eu vou escrever um texto que ele tem que processar como Babel. Então aqui dentro vai vir o nosso código React. Coloca assim, código React. Tá bom? Pronto. A estrutura para criar o React dentro de uma aplicação web, dentro de um site, de um HTML, está pronta. Aqui dentro agora nós vamos trazer um componente, nós vamos criar um componente. Imagine vocês, por exemplo, que eu estou criando um componente muito simples, é só um comando HTML que eu vou embutir aqui no React e fazer ele renderizar para mim na página. Mas poderia ser aquele menu do Netflix que vocês viram, poderia ser aquele full banner, poderia ser várias coisas. Então, para começar, nós criamos uma classe. Aí vem orientação a objeto. Se você não sabe orientação a objeto, olha o link aqui do nosso curso completo de JavaScript, com 38 horas que ensina orientação a objeto no JavaScript. É top, hein? Mais de 10 mil alunos já fizeram esse curso aí. Então nós vamos criar uma classe chamada Timão. Ah, professor, não vou criar a classe Timão porque eu não sou Corinthians, não sei o que. Não tem problema, você pode criar uma classe que não seja com o nome Timão, vai dar erro, e aí você vai falar, quer saber, eu acho que eu vou escrever Timão aqui, e aí vai dar tudo certo. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. E nós vamos falar que ele vai estender de react.component. O que acontece na herança? Coloca assim, ó, abre e fecha chaves. Herança é um dos conceitos mais importantes de orientação a objeto, é mais ou menos assim. Imagine que você criou um código muito útil, muito fantástico, que você vai precisar várias vezes. Aí você fala assim, sabe, eu vou criar um código agora, que ele é exatamente a mesma coisa desse, só que com algumas modificações. Então, eu posso herdar as informações que são públicas e protegidas desse cara. Eu posso tirar uma cópia dele e colocar dentro desse novo código ou dessa classe que eu estou criando. É isso que estamos fazendo aqui, criando uma classe Timão, que ela vai herdar atributos e métodos públicos e protegidos dentro do React Component. Se você não sabe o que é atributos e métodos, essas coisas básicas assim de orientação a objeto e JavaScript, antes de ir para o React é melhor você aprender o básico de JavaScript, pelo menos o básico. E se você quiser, tem aí o nosso curso, já falamos a respeito. Aí criei a classe Timão. Eu posso criar os meus métodos aqui, o método bem-vindo, né? Fazer o que eu quiser. Um dos métodos que eu preciso ter é o método render. Isso aqui não tem jeito, você tem que ter. O método render é ele que vai renderizar para nós o que o React tem de melhor, que é o DOM virtual. Além da performance e tudo, que é fazer o quê? Eu renderizo no DOM virtual tudo que eu preciso. Na hora que altera alguma coisa, em vez dele ir lá e reprocessar o layout todo que já foi renderizado, não, ele renderiza nesse DOM virtual. E aí ele vai lá no DOM para nós e muda só o que precisa. Ele não dá aquele repente inteiro, sabe? É muito interessante. Então tudo vai ficar dentro do nosso método render. Eu vou colocar um return aqui dentro, para ele retornar. E dentro desse return eu vou colocar um código HTML. Aí vem uma das sacadas do React. Dentro do React nós temos uma sintaxe própria, você vai aprender isso no decorrer das aulas, que é o JSX ou JSX. O JSX ele permite você escrever um código muito parecido com HTML direto aqui no JavaScript. Então não preciso fazer aquele create element e colocando propriedades, embora você possa fazer isso. É muito prático. Então eu vou criar uma div, dentro dela eu vou criar um H1. Todo mundo começa com Hello World, não é? Hello World, assim. Eu vou escrever vai Corinthians. Vai Corinthians. Aí vai funcionar. Vai Corinthians. Aí H1. E eu vou fechar aqui a nossa div. Beleza. Então, olha que bonitinho. Eu já tenho um componente chamado Timão pronto. Agora eu preciso falar para o React assim, ó. Pega esse componente e joga nesse camarada chamado app. Olha que legal. Então a gente fala assim, ó. Ô React DOM, tudo bem com você? Aí ele, tudo bem, tudo tranquilo.
Você faz um favor para mim? Faço. Pois não. Renderiza na tela, ou seja, mostra para o usuário. Ele, renderizar? Renderizar o quê? O que é que você quer que eu renderize? O componente timão. Ah, o componente timão. E aonde você quer que eu jogue ele? Nesse documento, ponto, query selector, selecione um elemento nesse documento. Aí ele fala, tá, seleciono quem? O ID app. Ah, então você quer que eu pegue tudo isso aqui e coloque aqui dentro? É isso que eu quero. Salva esse cara. Salvou? Agora vamos executar. Vamos abrir aqui o nosso diretório. Abre o seu diretório aqui e executa o arquivo index.html. Na hora que você executou o arquivo, olha lá, vai Corinthians. Então, F12, aqui ó, abre no console, tá tudo certo. Aí ele até fala assim, ó, você pode baixar o React Developer Tools para uma melhor experiência. Pode baixar ele aí, tá? Instala ele bonitinho. E ele fala, você está usando o Babel Transformer para rodar no seu código. Então você pode vir aqui, se você falar assim, não, mas eu não queria colocar vai Corinthians, tudo bem, aí é código JavaScript normal, pode criar aqui uma variável melhor time, aí coloca o nome do seu time aqui, ó, Timão, por exemplo, um exemplo simples. Aí aqui em vez de vai Corinthians, você coloca, abre e fecha chaves e você chama a sua variável, melhor time. Olha lá, executou? Tá aí, ó, vai Timão, tá executando. Então você já criou o seu primeiro componente aqui e renderizou ele na tela. Essa é uma maneira para você ir praticando quando está começando com React, né? Você trouxe aqui o React DOM e o Babel, vai funcionar tranquilo. Outra forma que você pode fazer, vamos aqui no terminal, e eu vou criar uma outra pasta aqui agora, que vai ser mkdir app-react-tutorial. Vamos entrar nessa pasta e você pode usar o npx create react app e o nome do seu projeto, eu vou chamar de hcode, tudo minúsculo, tá? hcode tutorial, um exemplo. Olha que legal, não é npm install que eu estou usando, eu estou usando o npx create react app. O npx ele faz parte do npm depois da versão 5.2 e ele permite só executar esse pacote, em vez de ter que fazer o download dele e depois instalar localmente. Então ele vai simplesmente executar para mim. Então vamos executar aqui o Create React App e o nosso projeto chamado hcode tutorial. Essa é uma outra forma de você trabalhar com React. Mostramos uma, que é adicionando as tags scripts numa página HTML existente, aí ele vira progressivo, né? Aqui não, aqui nós estamos criando uma aplicação usando o React. E você vai perceber que ele já vai instalar e criar uma estrutura de diretórios e alguns arquivos principais. Depois que ele terminar, nós vamos executar. Vamos deixar ele baixar aqui agora. Pronto, terminou. Se você viu que demorou, sei lá, uns 5 minutinhos, 10, pode demorar, depende da sua internet, depende da velocidade da máquina, tudo, pode demorar um pouquinho. Aí ele vai baixar para você e criar uma estrutura de aplicativo, uma single page application para você. Você dá um ls aqui, você vai ver que tem o hcode tutorial, que foi o projeto que eu criei. Ele já até te dá uma ideia aqui, ó, ele fala tudo que foi baixado, tudo que existe ali para você, iniciou o repositório Git. Aí ele falou assim, ó, você pode usar aqui o Yarn, se você já tiver instalado o Yarn Start dentro da pasta, para você poder iniciar o seu servidor, né, para poder abrir a parte de desenvolvimento. Toda vez que você estiver pronto, terminou o seu projeto React, finalizou tudo que você tinha que desenvolver, você tem que usar o Yarn Build ou o npm build para que ele gere o arquivo final, né, o bundle com todos os arquivos juntos no arquivo final para você utilizar em produção. Bom, então vamos fazer isso. Vamos entrar dentro do hcode tutorial e eu vou colocar aqui Yarn Start. Eu vou subir o nosso servidor. Ele vai rodar os scripts aqui do React. E olha que bonitinho, vai abrir para você o seu servidor web aí, rodar ele
Pronto, Yarn Start, ele já rodou a nossa aplicação, tá aí, tá rodando um app usando o Create React App, que é o nosso HCode Tutorial. Se você vier aqui no seu editor de texto, aqui ó, no HCode Tutorial, que é a pasta, né, o app que ele criou, repare que ele já cria o package JSON para você com as configurações do projeto, tá tudo bonitinho aqui, HCode Tutorial. Ele já coloca para você o que ele precisa rodar toda vez que roda os seus scripts aqui. Então, ó, React Scripts Start, tá? Aqui você já vê também quais são as dependências que ele tem, tá? Todas as informações que nós precisamos, então tá tudo aqui. Um detalhe importante também é que aqui você vai encontrar a pasta pública e a pasta SRC. Na pasta SRC você tem o arquivo app.js, que é o nosso componente, nossa função app está aqui, ó. Então temos aqui a nossa div, class name, tudo bonitinho, o nosso logotipo, ó lá, edite esse código, salve e dê um F5. Então vou trocar essa frase aqui, criando a primeira SPA React, nosso projeto. Salva ele, vem aqui e veja que ele já dá o refresh automático, criando a primeira SPA React, nossa Single Page Application. Então tá aí, você aprendeu agora a primeira parte sobre o que é o React, que é uma biblioteca que pode permitir você criar sites, criar aplicações, criar até aplicativos com React Native. E a partir de agora nós teremos essa série com 10 episódios que vai nos ajudar a criar um layout real. E para isso nós vamos criar o layout do Netflix, a primeira página dele, usando essa série, esses 10 episódios, para você ir aprendendo os primeiros comandos, JSX, componentes, gerenciamento de estado, como é que conversa com a API. Vai ser muito legal. Então não deixe de assinar o canal da HCode aqui no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários ou alguma sugestão que você quer aprender sobre React, coloca aí que vai ser um prazer a gente considerar num próximo episódio. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!